nós vamos ter, teoricamente, 2 dias e meio. Teremos hoje, amanhã e sábado também teremos um outro dia de trabalho. Tentamos montar uma grande programação. E havíamos previsto que hoje, pela noite, nós teríamos uma abertura com autoridades. Estava previsto vir o vice-presidente Alckmin, o Márcio França, o ministro do Empreendedorismo e Desenvolvimento, o ministro Marinho, o ministro Carlos Lupe. Os acontecimentos dessa semana mexeram com nossa programação. Hoje assume a presidência da República o Alckmin. O presidente Lula viaja para Roma para o sepultamento do Papa Francisco. Então, ele já me ligou e disse: muda muito o esquema, precisaria estar preparado, porque quando o presidente vai a algum lugar, tem todo um esquema da Polícia Federal, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Eu sei disso porque eu inaugurei a sede do meu sindicato com o presidente Lula em 2010. Eu tinha convidado 700 pessoas, os caras chegaram lá, corta pela metade, não pode entrar aqui, não pode ir lá, não sei o quê. E é o cerimonial da presidência da República. Hoje à tarde, nos liga o Márcio França, dizendo: olha, o presidente Lula me chamou para o Palácio, que antes dele viajar ele quer discutir algumas coisas. O presidente Lupe, problema de ontem. Um probleminha. Então, ele falou, cancelou tudo que tinha, está lá, umas grandes discussões. E o ministro Marinho está com o BRICS, o Ministério do BRICS. O Sérgio estava lá ontem representando a nossa central, junto com outros companheiros, estava lá em Brasília participando da reunião do BRICS sindical. E sabe que hoje estão os ministros de Estado, então ele vai, talvez sábado ele possa dar uma passada aqui para nos cumprimentar, mas, então, ou seja, caiu a nossa agenda. Então, nós sabemos que é muito importante para nós que essas pessoas venham. Mas, tiramos de dentro. Vamos montar nós a nossa mesa com os nossos companheiros e fazermos a nossa abertura da maneira que precisamos fazer. Alguns poderão até mandar vídeo, não sei se o Alckmin vai mandar um vídeo, se o Marinho vai mandar, mas vocês sabem. Mas teremos grandes debates aqui, trouxemos que a CSB, para quem está participando pela primeira vez, ela é diferente de outras centrais. A gente não vem aqui só conversar nós com nós mesmos. A gente traz pessoas das diversas áreas para fazer uma discussão conosco. E depois, lá no sábado, nós pegamos as experiências que discutimos esse período todo e tomamos nossas deliberações. Então, nós vamos ter um painel sobre negociação coletiva, vamos ter painel sobre a conjuntura nacional, sobre serviço público, sobre práticas antissindicais, agenda parlamentar, que nós precisamos abrir os olhos de todos os dirigentes sindicais, que nós não podemos tirar um dedo sequer de dentro lá da história do Congresso Nacional, porque a cada dia, a cada hora, a cada momento aparece um inventor, né, que quer mexer em alguma coisa no direito dos trabalhadores. Então, discutir essa agenda. Uma coisa que está em pauta, que a gente precisa também se apropriar disso, embora nós sabemos que essa não será. Boa tarde, Álvaro, não tinha lhe visto, nosso secretário-geral. Seja bem-vindo. Eu gosto disso, surpresa. Né? Essa história da COP30, por exemplo. Ontem, na reunião do Conselho Nacional do Trabalho, o ministro do Trabalho propôs, né, que adiássemos a Conferência Nacional do Trabalho, o debate final, né, a plenária final, para março do ano que vem. Estava previsto para outubro deste ano e vai se confundir com a COP30. Então, esvazia completamente ou desaparece o resultado das discussões. Vão ter 15 encontros estaduais e municipais para discutir a questão do trabalho, que acho que a gente tem que começar a lutar para incluir em todas as discussões a questão do trabalho. Nós passamos por um processo terrível. E nós vamos trazer uma discussão aqui sobre a COP30, trabalhadores e o meio ambiente. Que muitos dirigentes, nós também pensamos nisso, né, porque achamos que é preciso botar os trabalhadores nessa discussão e não esquecer dos trabalhadores nessa transição.
E um painel sobre transição tecnológica, que é uma coisa que eu tenho me batido profundamente, que muito mais rápido que a transição energética, muito mais rápida, é a transição tecnológica. A transição energética não será menor que 30 anos, 40 anos, talvez até 50 anos, agora com a eleição do Trump, que está queimando todas as coisas contra esse modelo da mudança tecnológica, mudança energética. Né? Mas a transição tecnológica, para agora, 5 anos, daqui a 5 anos, 84 milhões de desempregos acontecerão no mundo. Está certo que ela vai gerar 67 milhões de empregos, mas serão 80. Então, discutir essas duas coisas, para nós, é muito importante. E no sábado, depois de discutir tudo isso, a gente vai tomar as nossas deliberações, nosso encaminhamento, para que a gente possa, efetivamente, poder fazer com que a central cada vez mais se coloque. Embora vocês saibam que nós temos uma operativa que tem se reunido virtualmente, para poder dar continuidade nas coisas que têm acontecido. Participamos de fóruns, de conselhos e de eventos, né? Eventos de todos os tipos. Então, meus companheiros, espero que vocês, assim como nós que preparamos isso aqui, aproveitem e usufruam bastante para que a gente possa sair daqui melhor e maior do que nós entramos. Eu não posso deixar de começar agradecendo a federação da qual o meu sindicato faz parte, a FENAT, na figura do presidente Emerson Morresi, e não posso deixar de agradecer o SINDPD, o sindicato que eu tenho a honra de presidir, que muito tem contribuído para a manutenção da central. Vocês terem uma ideia, disse que a gente tem que dar o exemplo, não é isso? Que o apontar ajuda, mas o exemplo arrasta. Na convenção coletiva do SINDPD, está lá que na contribuição da arrecadação nossa, da contribuição sindical, 15% vai para a federação e 5% vai para a central. Ou seja, nosso sindicato, do que ele arrecadar, ele contribui para a manutenção da estrutura, seja ela a federação, seja ela a central, que eu acho que nós temos que fazer convencer todos os nossos sindicatos também a começar a olhar esse tipo de coisa para garantir o funcionamento. Porque as federações, nós temos aqui federações, confederações de várias, né? Temos servidores municipais, organização de mercadoria, oficiais de justiça, temos várias aqui, não posso esquecer algumas. E nós precisamos fazer com que as entidades de base também se comprometam no financiamento da estrutura. Nós perdemos a contribuição. Então, nesse sentido, eu não posso deixar de agradecer ao Emerson e ao SINDPD e à FENAT de condição de fazer isso aqui. Quando nós colocamos aqui na programação que eu queria fazer uma abertura de conjuntura nacional, e depois vamos ter um painel sobre conjuntura nacional aqui, com a doutora Vivian, com o Rafael Guilherme, para dar uma olhada aí nas questões, me pediram para, olha, você teria que fazer uma intervenção. Eu falo, poxa, eu vou dizer para vocês que eu gosto muito de falar. Mas para fazer uma intervenção para esse plenário, de companheiros e companheiras, dirigentes sindicais qualificados, dirigentes de federações, confederações, sindicatos, de nossas regionais, né, presidentes das nossas regionais. E falei, eu não posso falar de improviso. Wagner? A gente tem que... Eu tenho muita responsabilidade de dizer para vocês como é que nós estamos internamente dentro da central, a figura do seu presidente, como é que nós estamos olhando o mundo, em especial o Brasil, nesse último tempo. E como é que a gente olha para frente. Então, preparei aqui, junto com o nosso time, um improviso. Perfeito? Eu espero que vocês possam me acompanhar nesse raciocínio, nessa reflexão. Doutora Vivian, seja bem-vinda. Quero começar dizendo para vocês do orgulho e da emoção. As pessoas que, quando eu entrei aqui nesse auditório, companheiros que fazia muito tempo que eu não via pessoalmente, né, vieram me abraçar, me cumprimentar, tirar fotografia comigo, dizer que vocês já aboliram com o meu coração.
vejo um companheiro lá de Alagoas chegar para mim, olha, não se esquece de me interromper, eu quero te interromper para você me falando que eu trouxe aqui uma camiseta do nosso sindicato para te dar a camiseta. Aí vem o outro e fala assim, o doutor Darão, olha, tem um livro que você não pode deixar. Ou seja, esse carinho, essa forma com que vocês têm recebido, bola com o meu coração e me deixa profundamente emocionado. Vai ser difícil para eu conduzir essa intervenção aqui, porque todo momento difícil pessoal, eu estive acamado, tive uma pancreatite aguda, tive distração de vesícula, eu saio do hospital, meu filho toma um AVC e eu quase perco meu filho. Hoje, inclusive, provavelmente, agora às 15 horas, ele deva ser transferido para um hospital de transição, ele estava no Hospital Santa Catarina. Minha cabeça está aqui, mas meu coração divide-se entre aqui e rever todos vocês e ter toda essa questão, mas a emoção está forte. Porque o momento é muito complicado quando mexe com a vida pessoal. Vocês todos, o Sérgio acabou de passar por um problema também, agora há pouco. Estou no hospital aqui, e aí todo mundo, vira e mexe, parece que está acontecendo um fenômeno muito importante. Nós somos sobreviventes. E o tempo passa também para nós. E assim como o nosso carro precisa trocar pneu, precisa trocar válvula, precisa trocar vela, a gente também precisa trocar algumas coisas. Está chegando o nosso momento. Estou vendo aqui o Petrelli com o joelho pegado. Ou seja, então, quero dizer para vocês que esse não é apenas mais um evento da nossa agenda. Não é apenas mais um evento. É um marco de esperança e de resistência. Hoje nós estamos aqui celebrando a retomada e a volta por cima da CSB e também do movimento sindical brasileiro. Nós não nos reunimos, dirigentes da CSB, desde a pandemia. Todas as nossas reuniões eram virtuais. Tenho visto e comecei a ver, muito orgulho, de várias categorias já fazendo os seus eventos e reunindo companheiros. Ou seja, mas passamos por momentos muito difíceis. Depois de tantos desafios, depois de tantas tempestades que nós enfrentamos nos últimos anos, estamos aqui de pé. Vou parafrasear Marcelo Rubem Paiva. Ainda estamos aqui de cabeça erguida, mais fortes, mais unidos do que nunca. Cada rosto desta plenária, cada sindicato aqui representado é a prova viva de que não conseguiram nos derrotar. Tentaram nos calar, tentaram nos enfraquecer, mas nós resistimos. E hoje, o movimento sindical está de volta. E está mais vivo do que nunca. Mais vivo do que nunca. Porque a vontade de fazer as coisas acontecerem, eu vejo nas reuniões que eu tenho feito, sejam virtuais ou presenciais com sindicatos, a ânsia do momento. E a gente não pode esquecer de onde veio, de onde a gente veio, nem pelo que passamos. Nos últimos anos, especialmente de 17 para cá, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu fiquei sem convenção coletiva durante 5 anos. 18, 19, 20, 21 e fui fechar 22. No enfrentamento, porque o patronato dizia o seguinte, agora não precisa mais. Então, o movimento sindical, não só nós do CNPD, da federação, enfrentou uma sequência cruel de ataques e retrocessos. Todos nós aqui sabemos na carne, né? Foi um período duro, de travessia do deserto. Aquele que lê e crê, não foram fáceis. A travessia do Egito para a Terra Prometida foram 40 anos. Em 17 nos impuseram uma reforma trabalhista devastadora, que removeu direitos históricos dos trabalhadores e asfixiou financeiramente os nossos sindicatos. Acabaram com a contribuição compulsória, sem colocar nada no seu lugar, tentando nos enfraquecer, tentando nos silenciar. Disseram que a reforma traria empregos, mas o que vimos foi aumento da precarização e da insegurança no trabalho. Aprovaram o tal de teto de gastos,
congelando investimentos públicos por 20 anos, estrangulando áreas essenciais como saúde, educação e assistência social. Ora, um país não pode se desenvolver amarrado, seja por um teto que protege apenas os interesses do mercado financeiro, enquanto o povo padece com serviços sucateados. Nós vimos o que tentaram fazer com o servidor público. Também empurraram a lei da terceirização irrestrita, abrindo caminho para precarizar ainda mais as relações de trabalho. Passamos a ver funções fins sendo terceirizadas, tornando mais difícil para o trabalhador e a trabalhadora se aposentar com dignidade após uma vida de contribuição com a reforma previdenciária. O sonho da aposentadoria tranquila ficou mais distante para milhões e milhões, enquanto privilegiados seguiram intocados. Não bastasse, tentaram de tudo. Nós vamos lembrar de triste memória aqui, a MP 873, que para sufocar de vez o financiamento dos sindicatos, dizia que o sindicato, para cobrar mensalidade sindical, que a gente tinha garantido de desconto em folha, a 873 dizia que você tem que mandar boleto para o seu sócio, individualmente. A mensalidade sindical. Nós conseguimos no Congresso fazer com que caducasse essa MP, mas foram 4 meses, 120 dias na vigência desta questão. A criação da carteira verde e amarela, que praticamente legalizava o subemprego, também derrotamos. Tudo isso nesse momento, para vocês terem uma ideia, o quanto esse movimento sindical teve que trabalhar para ajudar a derrotar essas barbaridades. E até mesmo para os nossos queridos funcionários públicos, que essa é uma central que tem muito funcionário público filiado, sabe que a ameaça da PEC 32 dioturnamente fica com o facão no pescoço de todo o funcionário público, que nós chamamos de a PEC da rachadinha, porque eles queriam acabar com o concurso público, acabar com a estabilidade do emprego, e aí é aquela história. Um ex-presidente aí, agora, de triste memória, dizia o seguinte: como é que pode? O prefeito na eleição não pode contratar os seus funcionários? Ele tem que mandar embora todo mundo que está lá e contratar. Ou seja, exatamente aquilo que nós conseguimos derrubar com 88, quando criamos em 88 a figura do concurso público, a figura da estabilidade do emprego do funcionalismo público. Ou seja, como ele estava acostumado a fazer isso nos seus gabinetes, ele contrata uma pessoa, pega parte do salário dele para ele se completar, ele e toda a sua família, ele queria fazer isso no serviço público, para poder contratar pessoas e também tomar deles uma parte. Essa é que nós chamamos de PEC da rachadinha. Mas olha, foram anos de resistência, de uma luta quase solitária em defesa dos direitos básicos. Eles diziam: olha, nós não mexemos no direito da Constituição. Mas se você não dá a condição de ter contratação seletista, como é que ele vai acessar um fundo de garantia? Como é que vai funcionar? Acessar o 13º, as férias, todas as questões que estão lá no artigo 7 da Constituição. Não tem como. E aqui estamos nós. Sobrevivemos a tudo isso. Cada sindicato que manteve suas portas abertas, porque infelizmente muitos não conseguiram. Cada dirigente que continuou a luta, mesmo sem recursos. Cada trabalhador que saiu às ruas em protesto. Nós, todos nós, impedimos que a chama do sindicalismo se apagasse. Resistimos juntos ao vendaval neoliberal e autoritário que venceu e varreu o país nos últimos anos. E essa resistência nos trouxe até esse novo momento histórico. Vivemos as trevas de 18 até 22. Aí veio 22. 22 é um ponto. Eu dizia para os meus dirigentes do 5PD, eles estão aqui, podem comprovar isso. Dia 30 de outubro vira a chave. Não é isso, Mike? Vira a chave. O patrão que não quer conversar comigo, a partir do dia 1º de novembro, ele vai conversar comigo. Porque nós vamos eleger um presidente que está dizendo que vai reverter essa história que tem lado, e que o lado é do trabalhador. Dito e feito. Eleito Luiz Inácio Lula da Silva, nós voltamos a ter o respeito do empresariado. Porque ele sabe que a gente tem apoio.
No dia 8 de janeiro de 23, não foi logo no começo, 18 de janeiro de 23, né? Foi logo depois da posse, né? Nós tivemos lá em Brasília a convocatória do presidente da República, 700 dirigentes sindicais. Posso afirmar para vocês, eu fui membro de Conselho da República, vários. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social desde o governo Lula I. Fazia 6 anos, naquela data, que eu punho o pé no Palácio do Planalto. Nós ficamos 6 anos sem poder adentrar no Palácio. O Lula é um dirigente como nós. A origem dele é no meio sindical, né? E foi um trabalhador, né, que enfrentou uma tese. Nós ganhamos uma tese. Então, quando eu vou discutir, seja com parlamentar, seja com patronato, seja com quem for, porque a direita diz o seguinte: olha, o Tarcísio em São Paulo se elegeu dizendo que ia privatizar a Sabesp, então ele pode privatizar a Sabesp, porque ele disse isso. Assim como estão dizendo que o Trump pode fazer o que está fazendo, porque ele disse que ia tarifar todos os produtos internacionais, ele pode fazer. Agora, quando chega a nossa vez, que o presidente Lula disse: não, nós queremos um país decente, nós queremos um país salário digno, nós queremos isso, aí não pode. Aí o Congresso Nacional vem dizer que não pode. Nós derrotamos. O antigo presidente dizia o seguinte: quer emprego? Abre mão de direito. Quer direito? Vai ter que abrir mão de emprego. Sindicato não vale nada. E é justamente nesse ponto que também precisamos olhar para dentro da nossa própria frente, essa frente que nos trouxe até aqui. Porque o que nós temos hoje na eleição eleita do Lula não foi a eleição da esquerda ou do movimento trabalhista brasileiro, não, foi uma frente ampla, que é de centro-direita até esquerda. E aí aquilo está em disputa diuturnamente. Não sei se vocês lembram, naquele 18 de janeiro de 23, a minha fala foi o seguinte: presidente, aqui tem 700 dirigentes sindicais do Brasil inteiro. Sabe o que eles querem que o senhor faça? Sabe o que nós queremos? É que o senhor faça uma medida provisória que revogue 3 coisas: reforma trabalhista, reforma presidencial, lei da terceirização. Tinha uma que era a lei da liberdade econômica, não 4. É isso que nós esperamos. Mas enquanto não for possível, vamos mexer no que pode ser feito. E nós sabemos que desde que ele tomou posse, a gente não conseguiu mexer uma vírgula naquilo que perdemos lá em 2017. Não é isso? Por quê? Porque nós não temos um Congresso que nos ajude. A gente, toda vez que vai discutir, vai colocar alguma coisa no Congresso Nacional e diz o seguinte: será que vale a pena pôr, ou a gente vai colocar lá para dar chance para ele deixar pior? Veja, quando saiu o tema 935, que é a garantia da contribuição assistencial em acordo com a convenção coletiva, mesmo que com direito à oposição, o que fez o Rogério Marinho, aquele endemoniado que defende lá a extrema-direita de tal maneira, que ele apresentou um projeto que diz que tem que ser com ordem do trabalhador. Se não adianta, pode ter o que tiver, que não vai. Não sabem vocês o trabalho que foi nós, do Fórum Sindical das Centrais, para poder ir lá no Congresso Nacional, no Senado, e garantir que aquilo fosse sentado em cima e não descer adiante. Porque o projeto que ele pôs, a gente já votou, ele fez um chacotinho de um outro projeto e aprovou na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, o Congresso não nos é favorável. Isso é um erro nosso. Porque quem elegeu o que está lá somos nós. Podemos até individualmente dizer: eu não tenho culpa, eu votei no cara certo, mas a gente tem que trabalhar para ter pelo menos equilíbrio. Vocês sabem quantos votos nós temos hoje no Congresso Nacional? Na Câmara Federal de 513, se apertar, MPO, 130? Se apertar, não, se apertar, tem alguns que estão do lado do meio aqui que podem votar com a gente, dependendo da convenção. Mas se apertar, são 130. Mas na básica mesmo, o governo Lula diz que tem 90. De 513 a 90 significa que nós não aprovamos nada. Um projeto de lei precisa de 257 votos. Uma reforma constitucional precisa de 308. Então, quando eles aprovam alguma coisa,
e é vetado, eles vão lá e derrubam o veto. No caso do marco regulatório indígena, que o presidente vetou, ele derrubaram o veto e o presidente teve que ir para a Suprema Corte para discutir se aquilo é constitucional ou inconstitucional. Então, redefinindo a questão de 88. Então, todos nós temos pensado muito que hoje há um afastamento do presidente como movimento sindical. A gente tem tido... Não está fácil, porque toda vez que a gente encontra, a gente cobra. A gente não perde tempo. É amigo? É amigo. Está com a caneta? Como é que a gente usa essa caneta? O que precisa fazer para usar a caneta? Mas nossas pautas históricas não estão avançando. Sabemos disso. Mas tivemos ganhos. Tivemos grandes ganhos. Né? Nós vencemos as eleições, essa frente ampla, é uma vitória da democracia, mas também é um campo que ele tem que discutir, debater e disputar diuturnamente. Não é fácil. Aquele mesmo conjunto de ministros, você tem ministro daqui, não tem ministro daqui. Quer dizer, isso deve ser um samba do crioulo doido para levar a rédea daquilo, satisfazer as coisas. Veja agora o que fez o União Brasil, o cara que foi chamado para ser ministro. Vocês sabem por que ele não aceitou. Não foi para fazer, como está a imprensa dizendo, que foi uma derrota do presidente Lula. É que se ele sai e vai virar ministro, a vaga de líder, que ele é o líder, é assumido por um cara que é anti, que está dividida a bancada, e leva a bancada completamente para o outro lado, e vai votar contra tudo e contra todos. Então ele diz que ajuda melhor aqui dentro. Então não é fácil compor essas coisas todas. Na pauta econômica, onde falta coragem, aí a gente tem batido diuturnamente, né, Wagner? Diuturnamente. Falta coragem, sobra democracia, né? Sobra influência dos setores que sempre ditaram as regras. O medo de romper com a lógica herdada do Estado mínimo, da austeridade, faz com que o governo tropece em suas promessas. Tem desorganização, bateção de cabeça, falta de prioridade, e quem paga a conta disso somos nós, povo trabalhador. É a história do Banco Central, que até antes do Galípolo era o Campos Neto. Esse cara agora entrou o Galípolo e tem a mesma política. Então não é. A questão é de como enfrentar o rentismo do Brasil. A reforma trabalhista que tanto atacamos, que tanto mal fez ao povo brasileiro, permanece intocada. Há um temor de enfrentar esse vespeiro. Nós estamos discutindo em Marinho, ele fala, nós precisamos voltar a botar a pauta do trabalho no dia a dia de todo mundo para poder vencer essa coisa do Congresso, porque qualquer coisa que você fale no Congresso, de causa trabalhista, tem ojeriza deles. O presidente da Câmara, Lira, nos disse aos presidentes centrais que um projeto de reforma trabalhista, que mexa com a questão de financiamento, que mexa com negociação coletiva, no Congresso não passa. A melhor maneira, lembra disso, Pedro? É fazer jabuti. Ou seja, está aprovando uma lei aqui, bota um artigozinho acolá, leva esse artigozinho para dentro, aprova esse artigo e vai fazendo fatiado essas coisas. Né? Ou seja, há um temor de botar o dedo no vespeiro. Eu sempre digo, eu prefiro um não definitivo do que um eterno talvez. Nós temos que começar a enfrentá-los. Porque eles abriram a porta do inferno, abriram o armário e perderam a vergonha. Vocês conseguem imaginar um ser que se diz cristão, morre o sumo pontífice, por mais que eu seja contra, que eu não o admire, vale a pena fazer as posts que nós temos visto, que eram uma limpeza espiritual, ou que ele era agente maligno. Morreu mais um comunista. Aliás, isso a gente já ouvia Dom Helder falando. Quando eu dou pão, eu sou um santo. Quando eu falo porque são pobres, eu sou comunista. Né? Mas eu quero dizer com tudo isso que a gente não está fazendo oposição. Estamos fazendo o que sempre fizemos. Cobrar coerência e, acima de tudo,
Aonde eles acertam, a gente apoia. Onde erra, nós temos que cobrar. É o nosso papel. Aliás, o próprio presidente Lula sempre disse, não quero puxa-saco aqui, não quero que ele diga para mim o que está acontecendo, eu quero que a pessoa diga isso, quero que faça aquilo. Não, ele está fazendo. A CSB tem tido muito isso. A CSB não é, e o movimento sindical também não é, uma correia de transmissão de governo nenhum. É a voz autônoma da classe trabalhadora. Seguimos comprometidos com o Brasil, mas nunca abriremos mão de apontar os caminhos para que o governo esteja cada vez mais ao lado do povo, não apenas nas palavras, mas também nas ações. Não tenho dúvidas, isso nós temos certeza. A eleição de Lula salvou a democracia no Brasil. Salvou de um abismo que nós sabemos que poderíamos ter. Sem nenhum temor, sem nenhum... Realmente, eu acho que se a gente não ganha essa eleição, se Lula não ganha essa eleição, nós não sabemos o que vai acontecer. Nunca esqueçamos que vivíamos sob a ameaça real de um rompimento institucional. Aqueles que desprezam a voz das urnas estavam dispostos a tudo para se manter no poder. Mas o povo brasileiro, com a sua sabedoria, escolheu a democracia e os direitos. Elegeu um projeto político que colocou justiça social de volta ao centro das decisões, apesar de suas duras contradições. Para o movimento sindical, este momento foi como ver o sol nascer após uma longa noite escura. Isso aqui é até um salmo bíblico. Né? O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá com o amanhecer. Voltamos a ser ouvidos. Nossas reivindicações passaram a ser consideradas com respeito, mesmo quando discordamos. E é importante lembrar também que a luta não terminou nas urnas. Os derrotados não aceitavam o resultado. E 8 de janeiro, a gente lembra muito de 8 de janeiro, mas é bom lembrar 12 de dezembro. No dia da diplomação do presidente Lula, esses caras queimaram carros, ônibus e tentaram depredar toda a Polícia Federal. Não queriam, achavam que aquele era o momento para tentar dar o golpe. Antes não queriam que fosse diplomado. E o que vimos no 8 de janeiro foi uma tentativa vergonhosa de golpe de Estado, copiando o que fez Trump no 6 de janeiro. Também no mesmo estilo, reparem, não tem diferença. Extremistas vão lá, atacam a sede dos 3 poderes, num ato de vandalismo, desrespeito à vontade popular, mas eles subestimaram a força da nossa democracia, a vigilância do nosso povo. Foi a união de diversas frentes que conteve aquela aventura golpista, a postura firme do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin, que não se curvaram diante da ameaça inclusive de morte, dele, do presidente Lula, do Geraldo Alckmin e do presidente do TSE naquela época, do Alexandre de Moraes. Agiram com rapidez. Lá tinha também o nosso hoje ministro Dino, que era o nosso ministro da Justiça, que agiram com rapidez para restaurar a ordem. Ação decidida do Supremo Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, que deixaram claro que a Constituição de 88 não seria rasgada. A condenação imediata e enérgica da sociedade civil organizada. E aqui destaco o movimento sindical e cada trabalhador que se manifestou em defesa da democracia. Nós, as centrais sindicais, deixamos claro, desde o primeiro momento, não toleraríamos retrocesso democrático. Meus amigos, meus companheiros e minhas companheiras, um símbolo poderoso dessa virada foi a reconstrução do Ministério do Trabalho. Até isso o Bolsonaro usou. O primeiro ato de montagem do seu governo extinguiu o Ministério do Trabalho, transformando o Ministério do Trabalho numa secretaria, né, sem voz. Era como se dissesse que o trabalho não merecia atenção do primeiro escalão. Pois bem, uma das primeiras ações do presidente Lula foi devolver ao Brasil o Ministério do Trabalho, em permanente reconstrução. Já dizia o sábio, destruir é uma facilidade, reconstruir é semear no deserto. E aqui quero fazer um elogio para que a gente reconheça todas as vezes que vocês o encontrarem, possam traduzir sempre a ele, ao ministro Marinho. Marinho tem sido profundamente comprometido com a história do movimento sindical. Todo mundo conhece o Marinho de longa data, ele foi presidente da CUT, nós fizemos grandes marchas pela política do salário mínimo, né? E é um companheiro forjado nas lutas sindicais.
Alguém que sabe na pele o valor de cada direito trabalhista. Então, quero parabenizar o ministro Marinho por sua dedicação, amizade e lealdade, que ele tem tido respeito para com o movimento sindical profundamente. Sabemos que ele, como nós, acredita no país justo e que, para isso, precisa trabalho decente, respeito ao sindicato e salário digno. O Ministério do Trabalho Reconstruído é prova desse compromisso. E não está sendo fácil, porque quando pegou não tinha orçamento, estava totalmente destruído, vocês sabem, cada canto do Brasil, como é que andava o Ministério do Trabalho, sem ninguém. Estava com 1.800 auditores fiscais em vaga e aposentando mais uns 400. Você daria 2.200 auditores fiscais. Fez um concurso, está coçando acho que 900 agora. Agora, tivemos algumas vantagens, tivemos vitórias. Uma da grande foi a valorização do salário mínimo. Essa política de valorização do salário mínimo, que estava parado, não tinha aumento real do salário mínimo. Pelo contrário, inclusive estava perdendo o aumento do salário mínimo. E foi lá. E que pese um recuo. Fez um recuo. Porque nós tínhamos acordado que seria a inflação mais o PIB de 2 anos antes. E por força de enfrentamento, teve que garantir que pelo menos 2,5% de aumento real pelo salário mínimo. E nessa brincadeira, só desse jeito a gente já tem 7% de aumento real do salário mínimo. E vem aí, como a gente viu esta semana, economista dizer, olha, precisa deixar o salário mínimo congelado por 6 anos para poder que as coisas se acomodem nesse país. É óbvio que ficamos desapontados, dissemos a eles, porque primeiro negociaram a política, mas na hora de mudar a política, não nos chamaram. Mudaram a política. E lembro que o presidente Lula anunciou a política, e assinou a política no 1º de maio. Bom, salário mínimo com aumento real é dinheiro no bolso do povo, é dinheiro, injeção na veia direta da economia, porque quem ganha salário mínimo no Brasil não investe na bolsa, não aplica em CDB, CDI, essas coisas todas. Distribuição de renda é na veia, justiça social na prática. Então, nós saudamos a valorização do salário mínimo. Mas uma outra grande vitória, que eu quero destacar, é a lei do trabalho igual, salário igual para as mulheres. Né? Finalmente virou lei no Brasil um compromisso constitucional de 46. Né? Então, pode parecer óbvio. E é óbvio que quem faz função igual, trabalho igual, tem que ganhar igual. Mas no Brasil, todas as pesquisas mostram que as mulheres ganhavam de 20% a 30% menos que os homens, além de não ascender na pirâmide de direção das empresas. Então, eu quero aqui aplaudir cada mulher trabalhadora, especialmente a figura da companheira Julieta Palheira, nossa companheira Tieta, secretária nacional da mulher, participou ativamente na construção dessa lei e foi a nossa voz, a voz de todos nós, homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, na montagem disso aqui. Então essa vitória é a nossa, e o CSB está lá representado, muito digno, parabéns. Mais uma vez, uma salva de palmas às mulheres. Você sabe, é muito difícil, porque no século XXI a gente precisa de uma lei. Mas o Brasil é legalista, se não tiver lei não adianta. Ah, não tem lei. Então, mas já que precisamos, agora temos uma lei. Vamos fazer cumprir, denunciar as empresas que fazem. Essa conquista não representa só justiça para as mulheres, mas um passo civilizatório para o Brasil. E a vitória do presidente Lula mudou os ventos para o movimento sindical. O judiciário passou a dialogar mais. Os inimigos, como diz, recuaram. Os ataques diminuíram. Né? Mas não venceremos essa batalha apenas com o vento a favor. Não tem que remar muito. Porque só vento não adianta. Eu quero dizer para vocês que a gente precisa ter certeza do contexto ideológico dessa luta. A extrema-direita que ascendeu nos últimos anos perdeu a vergonha na cara. Eu acabei de falar o exemplo do Papa, que xinga o Papa, mas não é só isso. Eu vejo os pronunciamentos da Câmara Federal de um desrespeito às figuras. Não é a figura do homem Lula, é a figura da entidade do presidente da República, é
do ministro do Supremo Tribunal Federal, da ministra que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não tem, além das mentiras. Além das mentiras. Você sabe, eles sempre disseram, né, o Bolsonaro dizia isso com muita boca cheia, ênfase, sindicato é uma desgraça. Isso tem uma frase dele andando lá em Mato Grosso, junto com produtores rurais, e ele disse exatamente, sindicato é uma desgraça. Essa frase chula, ofensiva, resume bem a visão dessa gente, porque ele está expressando o que essa gente pensa. Né? Na visão dessa gente, na cabeça dele, os trabalhadores devem se contentar com as migalhas, ficar calados, sem organização e sem voz. Para eles, os sindicatos atrapalham, porque impedem a exploração desmedida, porque denunciam as injustiças, porque trazem consciência para a classe trabalhadora. Eles nos atacaram, eles nos atacam porque sabem da nossa força. Mas eu digo a vocês, se defender o direito de quem trabalha todo dia é uma desgraça, então que sejamos a maior desgraça dos exploradores. Né? Se lutar por justiça social é incômodo para a elite egoísta, então nós vamos buscar o conforto. Não vamos buscar conforto ou aplauso dessa elite. Vamos sim incomodá-los cada vez mais com união e compromisso. Mas atenção, essa ofensiva ideológica da extrema-direita deixou sequelas. Muitos trabalhadores, bombardeados de fake news, propaganda antissindical, passaram a duvidar do movimento sindical e achar que o sindicato não serve para nada. E só pensa em política. Precisamos reconhecer esse problema e enfrentá-lo de frente, com humildade e com trabalho. O movimento sindical precisa ter clareza no seu papel histórico e no papel atual. Somos a voz coletiva dos trabalhadores. Somos aqueles que equilibram a balança contra o poder econômico desenfreado. Sem sindicato forte, o trabalhador fica sozinho diante do patrão e do governo. Aí sim, meus amigos, vira presa fácil. Nosso papel é defender quem trabalha, é negociar melhores condições, é pressionar por políticas públicas justas, é educar, organizar e mobilizar a classe trabalhadora. E não tenhamos vergonha do nosso papel. Não recuemos desse nosso papel. Ao contrário, temos que nos orgulhar da nossa missão e comunicar melhor para a sociedade o que fazemos de bom. Precisamos reconquistar os corações e mentes dos trabalhadores, especialmente da nova geração, mostrando na prática que esse sindicato serve sim, e muito, serve para melhorar a vida de todos. Essa clareza de propósito será a nossa bússola para os próximos anos. Hoje, após tudo que enfrentamos, podemos afirmar sem medo: o movimento sindical brasileiro está mais vivo do que nunca. A nossa união, a nossa capacidade de luta permanecem inabaláveis e é com energia renovada que seguiremos em frente. Companheiros, eu vou pular essas coisas aqui, viu? Porque você vê que a gente publica muito de Getúlio aqui, que Getúlio é uma bússola para nós, né? Eu digo, não, porque a gente fica repetindo o discurso dos adversários, a gente compra a fake news, a gente acredita no zap da família que recebe uma mensagem, como eles recebiam durante os acampamentos, da porta dos quartéis. Olha, decretaram estado de sítio. Vocês lembram essas coisas fantásticas que nós vimos que acontecer? Prenderam o Xandão, como se isso fosse, né, verdade. Vocês vivem num mundo paralelo e isso contaminou. Então não caia na armadilha de achar que política neoliberal branda vai nos trazer paz no mercado. Esse enfrentamento a gente vai precisar fazer sempre. O mercado jamais estará satisfeito enquanto o trabalhador tiver direito e voz. Getúlio Vargas, que vira e mexe a aparecer aqui, Getúlio, porque ele é um grande inspirador de todo o trabalhismo que acreditamos, já dizia lá atrás, em 30, 32, que o Brasil ainda não alcançou a sua independência econômica. A independência política é coisa fácil, né? Essa frase é forte até hoje. A independência política foi conquistada em 22. Mas a independência econômica, a capacidade de decidir nosso destino, sem sermos reféns do capital internacional e da chancelada do mercado, ainda estamos buscando em pleno 2025. Então, ficam falando da inflação, ficam falando de juros estratosféricos, para dizer, olha, está gerando desemprego, gera inflação, e que a inflação, então, precisa segurar o salário, precisa segurar o emprego. Pois
É isso que eles dizem, a resposta é ortodoxa, vai aumentar juros para estrangular a economia, jogando o país no caminho da recessão e o povo no desemprego. Ainda para acalmar, não tira páginas finais, não. Então, se essa resposta foi para acalmar o tal mercado, isso não é dependência econômica, né? Isso é submissão, então nós vamos ter que enfrentar isso também. O Vitinho está louco, está dizendo que está na hora de parar, tá vendo? Digo vocês. Pois bem, temos que pensar num projeto para o Brasil, né? E nessa história de falar sobre ecologia, a questão da transigência energética, eu sempre lembro de fazer a transição justa, mas lembrando sempre o que dizia Chico Mendes, né? Ecologia sem luta de classe é jardinagem. Olhem isso na consciência de vocês. E daqui a pouco ele está servindo outros patrões. Se você hoje diz assim, não pode mais tirar uma gota de petróleo do chão e agora vai dar. Tem que ser a fotovoltaica, tem que ser a eólica, tem que ser não sei o quê. E aí? O Brasil tem a melhor matriz energética do mundo. Se hoje a gente vai olhar o que os caras estão se comprometendo em ter 30% ou 40% de matriz energética limpa, nós já temos quase 60%. Isso sem contar que os combustíveis nossos, a gasolina tem 23% de etanol, o diesel tem biodiesel. É uma matriz fantástica, totalmente dependente de água, né? Não tem, os caras têm lá minas a carvão, a gás, todas aquelas coisas. Ou a França, que é energia nuclear. Ou seja, ecologia sem luta de classe é jardinagem. Então nós vamos ter que botar o trabalhador na transição energética, nós temos que pensar o que fazemos com os trabalhadores. Então nós temos urgência de um novo projeto. Muito bem, né? Tá bom. Bom, caminhando para concluir, gostou dessa, Vitinho? O Vitinho vem aqui, vocês acreditam? Os caras vêm aqui para falar para eu parar. Quando eu me entusiasmo, eles querem que eu pare. Bom, olha, peço desculpa para vocês, além da emoção, mas a vontade de falar é grande. Vão ter dias que vocês vão falar bastante, que vai ter tribuna livre aqui, vai todo mundo falar. Mas eu quero caminhar para a Covid dizendo o seguinte: tudo que foi dito aqui converge com uma mensagem central. A classe trabalhadora brasileira está de pé, unida e pronta para construir um novo capítulo na nossa história. Passamos por provações duríssimas, mas nenhuma tempestade foi capaz de nos desfazer. Ao contrário, saímos mais fortes, mais conscientes, mais determinados. A retomada e a volta por cima do movimento sindical brasileiro não são slogans vazios, né? São uma realidade palpável, que se expressa em cada conquista recente, em cada direito defendido, em cada jovem trabalhador que volta a acreditar no valor do sindicato. É só olhar isso aqui, o paro dos APPs, paro, break, né, que deu Nicolas. Aqui, presidente. Break dos APPs, é isso? É isso mesmo. Que de repente pararam. Agora, se eles são autônomos, isso para nós não é greve, isso não é paro. Isso é lockout, é o patrão fazendo greve. Porque ele é patrão. Não é isso que eles estão dizendo, que você é empreendedor. E eles estão compreendendo cada dia que, na verdade, criaram essa coisa para explorá-lo, para trabalhar 16, 18 horas por dia, 60, 70 horas por semana, para ganhar, em média, 5 centavos de dólar por hora. Isso não é empreendedorismo. Não são donos dos clientes, não são donos das máquinas. Eles, na verdade, às vezes, como a gente já viu, aluga a bicicleta no ponto de bicicleta, bota uma mochila nas costas para carregar entrega, e aí são distratados alguém por esses bolsonaristas que querem judiar de todos eles. Mas tudo isso é para dizer que a gente também é um projeto em construção, que exige empenho diário, união e coragem. Que esse encontro nacional da CSB sirva para nos energizar ainda mais para que a gente alinhe nossas estratégias, reforce a nossa unidade. E aqui nós vamos ter líderes sindicais, militantes sindicais do Brasil todo, com uma diversidade de categorias e de regiões. Acabei de encontrar os companheiros pescadores na Amazônia. Encontrei o companheiro de Roraima.
Tem gente de tudo dentro de Santa Catarina, Paraná, Maranhão, Alagoas, já falei, vou falar aqui, Rio de Janeiro. Vamos sair daqui com uma consciência e uma convicção renovada e, acima de tudo, dizer que nós vamos enfrentar, vamos ocupar a rua pacificamente se precisar, porque nós somos pacíficos. Eles não são. É olhar o Rio de Janeiro e ver que eles não são nada pacíficos. Nós somos. Já botamos 200 mil pessoas em Brasília sem mexer em nada. E o que nos acusaram de que nós destruímos foram eles mesmos que destruíram para jogar a culpa na gente. A foto que a gente colocou na defesa que fizemos no Tribunal de Contas da União, que quis cobrar das centrais a destruição do Ministério, está toda a marcha da central lá em cima e já pegando fogo lá embaixo, na porta do Ministério lá embaixo. A foto desmentida. Na verdade, eu fez parte da defesa disso aí. Não há motivo para timidez. Nós vamos negociar com firmeza, vamos propor soluções para o Brasil. O dirigente sindical e de central sindical não é só para trabalhar de salário, coisa do bolso, não. É para tratar da saúde, da educação, da moradia, das coisas comuns de todo o dia a dia do povo brasileiro. Nós temos que estar juntos. Então, a luta está do nosso lado, a razão está do nosso lado, a história, pode acreditar, está do nosso lado, pois lutamos no bem comum. E para finalizar mesmo, viu, Vitor? Para finalizar mesmo, convoco todos vocês, todos nós, para um compromisso. Não vamos esmorecer. Se tentarem nos derrubar de novo, nos levantaremos quantas vezes for necessário. O problema de cair não é problema. Cair é de cair. Tem que levantar, levantar, levantar. A classe trabalhadora não vai se render. Quero dar um viva ao movimento sindical brasileiro, um viva à classe trabalhadora, um viva para o Brasil. Agradecer a vocês a emoção de reencontrá-los, o prazer e o carinho que temos um pelo outro, essa unidade, e essa é uma central que me orgulha a mim. Sejam bem-vindos, espero que tenhamos um grande encontro. Desculpe aqui toda essa bagunça que eu fiz nas falas aqui, mas é para dizer para vocês, estamos do lado certo, do lado da verdade, do lado do povo, do mais sofrido e daquele que precisa de nós. Valeu, moçada!